Ok, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre segurança da informação. Nós vimos no vídeo passado como é possível tirar um site do ar, né? E muito simples, usando softwares low-loris, por exemplo, a gente consegue fazer um ataque simultâneo, né, de muitas conexões, até que a gente sobrecarregue o sistema e haja negação de serviço, é o que nós chamamos de ataque DOS. Mas como eu falei no vídeo passado, esse tipo de ataque não é necessariamente uma invasão, porque apesar de você conseguir desconstruir, remover os serviços legítimos que tem acesso, a gente pode dizer que, de certa forma, os dados que lá estão armazenados ainda estão íntegros, ainda estão protegidos, né? E a confidencialidade, assim como a integridade, não foi afetada. Apenas a disponibilidade, o que já é muito grave. Mas a coisa pode ficar pior ainda, né? Se você imaginar que os servidores, dificilmente os administradores de sistemas, eles mantêm os seus servidores em dia, né? Mantêm os seus servidores atualizados e corretamente configurados, a gente pode imaginar aí que versões muito antigas de sistemas ainda estão no ar e funcionando na internet, né, e com configurações básicas apenas, né, sem um aprofundamento pensando na segurança da informação. Então a gente pode imaginar aí que muitos problemas também podem acontecer, acarretando a um tipo de falha mais grave, que seria a invasão propriamente dita, quando um hacker consegue ter acesso aos dados que estão guardados dentro do sistema. Tá? Então, pessoal, para a gente fazer um teste aqui, eu vou mostrar para vocês aquelas duas máquinas virtuais que eu já apresentei no vídeo passado, né? Nós temos aqui aquele nosso servidorzinho já mal configurado, né? A gente pode, inclusive, deixa eu entrar como administrador aqui, MSF admin. Vamos dar uma olhada quais são as configurações aqui, né? ifconfig. Então essa máquina está logada na rede com IP 192.168.10.123, como a gente pode observar aqui nessa linha aqui, né? Vamos ver agora a máquina do nosso hacker. Vamos abrir um terminal aqui. Deixa eu virar administrador. Ali. Muito bem, vamos ver aqui qual é o meu IP nessa rede. Então, o hacker está aqui com IP 192.168.10.115. Ok. Os dois estão na mesma rede, né? Eu provavelmente consigo, através do navegador, acessar aqui, deixa eu abrir um browser aqui, eu consigo acessar esse nosso servidor, o 92.168.10.123, né? Então tá lá, esse é o servidor, né? O servidor, aqui o servidor fraco, Metasploitable, né? E ele está funcionando, a página multilida aí também está funcionando, né? Muito bem, mas será que ele está corretamente configurado? Será que as versões dos softwares que estão nele estão atualizadas, né, e corretamente configuradas? É lógico que esse servidor, como o próprio nome diz, né, servidor fraco, ele não tem essas características, né? Os seus serviços estão bastante defasados e estão de forma muito básica a configuração, né? O que impede aí que haja uma maior segurança. É bem provável que a gente consiga ter acesso ao servidor, inclusive podendo consultar dados e alterar dados, né? Como, por exemplo, fazer o seguinte:
Um hacker, a primeira coisa que um hacker que deseja fazer uma invasão a um servidor, ele vai buscar, ele vai verificar quais são os serviços que esse servidor ele está lotado dentro dele, né? Para fazer isso, ele pode utilizar, por exemplo, um mapeador de rede, né? Existe um software chamado Nmap, né, de Network Mapper, que é exatamente um software que ele vasculha a rede em busca de serviços que estejam rodando na rede. Tá? Então, eu posso utilizar esse software, Nmap, buscando informações sobre um determinado host. Né? Eu vou usar esse parâmetro "-a", para eu ter mais detalhes sobre as versões dos softwares que estão rodando lá. Tá? E vou especificar aqui que eu desejo fazer uma busca de mapeamento em cima desse servidor. O 92.168.10.123, que é o IP dele. O que o Nmap vai fazer, só para deixar bem claro, é o seguinte: ele vai percorrer esse servidor, ele vai acessar esse servidor em diversas portas de conexão diferentes. O objetivo ali é verificar se, por exemplo, ele responde na porta 80, que seria a porta web, na porta 21, que seria de FTP, na porta de e-mail 25. Ele quer saber se existem aqueles serviços, se aquelas portas de conexão estão abertas para receber serviços. Tá? E ele vai me retornar aqui se elas estão disponíveis e quais são as versões do software que estão instalados nesse servidor. O que é importante para a gente buscar, de repente, falhas de sistema, né, daquelas versões de software que estão lá, e até, por exemplo, exploits, backdoors que estejam naquelas versões específicas, implantadas propositalmente por hackers. Tá? Então é isso que esse Nmap vai fazer. Vamos aguardar aqui. Ó. Então ele está exatamente fazendo essa varredura agora sobre o servidor, né? E vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai nos dar aqui. Tá? Lembrando que esse tipo de situação deve ser evitado nas redes, né? Permitir que softwares façam varreduras. Tá? É possível você configurar o servidor para impedir isso, assim como é possível você configurar um firewall entre os clientes e o servidor para também evitar que haja esse mapeamento, porque isso vai nos dar detalhes muito, muito grandes sobre as informações desse servidor. Então, olha só, a gente pode ver aqui que ele tem vários serviços instalados, né, disponíveis, servidores web, né? Aqui a gente pode ver que tem um banco de dados, o que é terrível, né? PostgreSQL, né? SQL disponível aqui. Eu posso ver a versão, tá vendo, do PostgreSQL. Né? Se houver algum problema nessa versão, eu posso explorar. Né? E aqui a gente pode ver que tem servidores. Olha aqui, ó, tem um servidor de FTP. Né? Aqui, ó, tem um servidor de FTP. E tem um servidor de FTP aqui bem conhecido. Ó, propositalmente foi instalado, né, nesse servidor versões de softwares antigas, né, que já são comumente exploradas por hackers. Né? O objetivo aqui, obviamente, é acadêmico, é deixar isso facilitado para a gente. Né? Mas, por incrível que pareça, esse tipo de situação acontece na vida real. Tá? Os administradores de rede normalmente não tem o hábito de manter essa política de segurança muito aguçada, deixando com que os softwares fiquem obsoletos. Né? E como a coisa está funcionando, acabam não mexendo para evitar problemas e acabam ficando aí expostos a exploits que foram implantados e que foram descobertos mais tarde. Tá? Então, esse caso, por exemplo, é o caso dessa versão do FTP aqui, muito conhecida, né? O VSF FTP, né?
e na sua versão 2.3.4, que é uma versão que a gente já sabe que tem um exploit dentro dele. Então, olha só, vamos fazer uma pesquisa aqui no Red 7. Tá? Vou copiar aqui essa versão aqui. Tá? E vou abrir aqui uma aba para a gente fazer uma pesquisa aqui no Google para essa versão. Né? Então, olha aqui, ó, vamos abrir aqui o Rapid 7, só para a gente... O Rapid 7, ele é um ambiente, né, que criou uma ferramenta chamada Metasploit, né, que permite que a gente... É como se fosse um compilado de exploits para a gente testar a segurança dentro da nossa rede, tá? Mas é usada, evidentemente, por hackers também para fazer invasões, né? Então, aqui, consultando o Rapid 7 aqui, a gente vai ver que essa versão aqui, ó, 2.3.4, possui um backdoor, né, que permite execução de comandos, que é terrível, né? A gente tem aí uma versão de FTP que a gente consegue enviar comandos para o sistema operacional, tá? Então, vamos ver aqui, ó, aqui está o módulo, né? E a gente vai exatamente utilizar esse módulo para a gente ver o que vai acontecer. Então, olha só, pessoal. Uma vez que eu verifico que essa versão aqui, né, ela possui um backdoor, né, e é conhecido pelo exploit, né, pelo Metasploit, então eu vou chamar o Metasploit aqui. Tá? Deixa eu ver aqui o software. Está aqui, Metasploit Framework. Tá? Vou entrar como administrador aqui para poder usar esse software. Eu já usei. Inicialmente, se vocês nunca usaram, ele vai criar uma base de dados a partir da rede, né? Atualizando a base de exploits. Tá? Então, se é a primeira vez que vocês vão tentar isso aí, aguardem que levam alguns minutinhos para ele poder fazer e abrir esse ambiente que a gente está vendo aqui. Tá? Mas uma vez que o ambiente está aberto, eu posso voltar aqui e usar esse módulo, né, lá no Metasploit, usar esse módulo para tentar galgar acesso lá naquele servidor. Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Tá? Estou copiando aqui o comando, né? E vou levar lá para o Metasploit. Onde eu vou exatamente usar esse módulo aqui, né? VSF TPD 234 backdoor. Ok. Tá? Ele já carregou o módulo. Só que agora a gente vai ver se há algumas configurações. Provavelmente a gente tem que fazer algumas configurações nesse módulo, né? Então vamos ver aqui, Show Options. Vamos ver quais são as opções que eu tenho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho dos caracteres. Acho que tá bom, né? Então, olha lá, digitei o comando aqui, né? Show Options, tá? E ele me mostrou aqui as opções que são necessárias. A gente pode ver que duas configurações são necessárias. Está vendo esse required aqui? Que quer dizer que elas são necessárias. Primeiro, qual é o host, né? O host remote, né? Que seria o alvo que a gente quer testar esse exploit. E aqui no caso também a gente teria que ver qual é a porta, né, de conexão. Tá? Isso tudo é informado aqui pelo próprio Nmap, né? A gente pode ver que a porta é a porta padrão de FTP, né? Que seria a porta 21. Então, ela a princípio está configurada corretamente, porta 21.
mas aqui ainda está faltando a configuração do IP, né, desse servidor. Então vamos setar aqui esse rehost. Vamos setar esse remote host com o IP 192.168.10.123, que é o IP do nosso servidor de FTP que a gente quer testar, né? Ok, se eu der um Show Options agora, a gente vai ver que todas as solicitações que são necessárias foram preenchidas aqui, tá? Agora a gente pode simplesmente testar aqui, né, com o comando exploit. Vamos tentar rodar esse módulo agora. Beleza, então rodando aqui, ó, pessoal, né, o que a gente vai verificar aqui, ó? A gente vai verificar que ele encontrou, olha só que interessante, ó, ele conseguiu, ele verificou o backdoor, né, e que essa porta oculta, ela está liberada, né? Só a título de esclarecimento, tá, pessoal? Um backdoor, ele é uma conexão oculta. A tradução literal seria portas dos fundos, né? Mas seria uma conexão oculta que está escondida dentro de um serviço legítimo. Então, por exemplo, você tem um servidor web, porta 80 é a porta normal. Porém, você pode ocultar através de uma outra porta de conexão, normalmente um valor não usado para serviços, um valor alto, por exemplo, dentro deste mesmo software, uma outra porta de conexão que vai dar acesso através desse serviço a outras funcionalidades. Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Ele encontrou a porta do backdoor, né, dentro desse software de FTP, tá? E conseguiu aqui, olha que interessante, ter acesso como administrador, como root, tá vendo? Então a gente conseguiu logar ali e ainda tivemos acesso a um shell de comandos, tá? Então estamos logados lá nessa porta, usando a porta do backdoor foi a 6.200, tá vendo? Então a porta legítima do serviço é a porta 21, mas a porta que nós estamos usando para fazer acesso ao backdoor foi a 6.200, que estava aberta sem que o administrador do servidor soubesse disso. Simplesmente quando ele instalou essa versão de FTP, já vinha oculto dentro desse código, né, que foi instalado isso por hackers, já vinha dentro desse software essa backdoor instalada. Por isso é importante, na hora de vocês terem acesso, na hora de vocês instalarem softwares, sempre buscar isso de fonte confiável, tá? De preferência com checksum direto do desenvolvedor daquele software, né? Então, se vocês vão pegar um software do Apache, por exemplo, vocês podem usar até o repositório da sua distribuição, que é relativamente confiável, tá? Mas dê preferência, já que é um servidor que vai entrar em produção mesmo, né, vai estar na internet diretamente, dê preferência a pegar esse servidor web Apache diretamente do site da Apache e verificando se o checksum que você fez download coincide com a chave que está lá na página do Apache, para ver se não houve nenhuma alteração nesse pacote que você está instalando na sua distribuição, tá? Eu diria assim que é confiável você usar a distribuição, os pacotes diretamente da sua distribuição Linux, né? Mas sempre que eu vou montar um servidor que ele vai para a internet propriamente dito, eu dou preferência sempre que possível a fazer as instalações dos serviços diretamente do servidor, do desenvolvedor daquela aplicação que vai ficar disponível, tá? Então, se é o Apache, eu não faço a instalação do Apache da distribuição. Eu vou lá no site do desenvolvedor da Apache e faço o download do pacote de lá, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que
seja lá de onde esse cara fez o download do pacote, esse pacote estava comprometido e tinha uma backdoor aqui. Tá? Então nós estamos conectados ao servidor usando essa porta. E o pior, conseguimos virar administradores do sistema e estamos num shell de comando. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso simplesmente digitar comandos aqui como administrador. Esses diretórios que eu dei um ls agora, esses diretórios são do diretório lá do servidor. Tá? Se eu inclusive verificar aqui, ó, com o ifconfig, vocês vão ver que eu estou na máquina de final aqui 123, que é exatamente o IP. Se a gente olhar aqui, ó, é exatamente o IP do servidor, né? Que a gente está invadindo. Aqui sim é uma invasão, tá? Porque nós estamos tendo acesso à máquina, tá? Para comprovar essa invasão, vamos entrar lá num diretório, por exemplo, o web dele. Vamos entrar aqui no diretório var www, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem as páginas. Olha lá, temos a página index.php. Vamos ver se a gente consegue editar alguma coisa aqui. Vim index.php. Vamos ver se a gente consegue executar um editor aqui. Olha lá, ó. Eu abri um editor de texto, né? E estou tendo acesso aqui. Deixa eu ver como é que está configurado. O teclado está um pouco desconfigurado aqui. Mas eu estou conseguindo ter acesso ao servidor, né? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, o arquivo index.php, né? Se eu der uma olhada nesse arquivo, a gente vai conseguir ver, por exemplo, a página, né? Olha lá, já é um olha lá. Então nós estamos vendo o código aqui HTML, né, do arquivo index.php, tá? Então a gente já comprometeu aqui o servidor, né? Então a gente pode inclusive alterar esse arquivo. Vamos tentar aqui fazer uma alteração nesse arquivo. Talvez o meu teclado não esteja configurado com o teclado do servidor, mas vamos ver. Ok. Vamos tentar jogar um valor ali dentro. Vamos fazer o seguinte: jogar um valor para dentro desse index aqui. Vamos jogar a palavra hacked, né? Que foi como se vou botar assim, hackeado. Para avisar que e vamos copiar isso para dentro do arquivo index.php. Ok. Vamos ver se ele copiou isso lá para dentro do arquivo. Olha lá, apareceu isso lá aqui, né? Hackeado. Então a gente injetou aqui, né, uma informação dentro do servidor, né? Então vamos atualizar a página aqui. Olha lá, ó. Tá? Então a gente pode ver que a gente realmente conseguiu comprometer esse servidor, tá? Inclusive injetamos aqui uma palavrinha dentro do HTML aí da página do servidor, tá? Isso mostra, pessoal, que a gente pode não só, da mesma forma que eu alterei esse servidor, a gente
pode copiar dados desse servidor, tá? Ter acesso a banco de dados, porque afinal de contas eu estou como administrador num shell de comandos, num terminal de comandos. Posso fazer literalmente aquilo que o administrador faria lá no próprio servidor, tá? Então, fiquem atentos, né, na hora de configurar servidores, né, estejam atentos sempre em manter as versões de software atualizadas, né, e buscar de fontes confiáveis. Certamente que se fosse um servidor para rodar na internet, esse cara estaria completamente reprovado, né, porque o administrador desse servidor buscou isso de uma fonte não confiável e havia um backdoor instalado dentro dessa versão que já é antiga de serviço de FTP. Tá legal? Então fica aí a importância, né, a dica da importância que a gente tem que ter, a atenção que a gente tem que ter na hora de configurar os servidores. Tá bom? Aguardem aí até o próximo vídeo. Boa semana a todos.